Eu lembro daquele dia como se fosse hoje. O relógio da ouvidoria marcava 14h27 quando a porta foi aberta com força. Uma mulher de meia idade, cabelos presos às pressas, olhos avermelhados e mãos trêmulas, entrou sem pedir licença. Ela segurava uma pasta azul, marcada por dobras e rabiscos. Veio em linha reta até mim. Eu quero registrar uma denúncia. Uma denúncia de negligência. Meu pai morreu aqui dentro e ninguém fez nada. Eu pedi que ela se sentasse. Sua voz estava entre a fúria e o desespero. Era o tipo de dor que grita porque já tentou o silêncio antes. O nome dela era Amanda, filha do Sr. Luiz Roberto, um paciente de 74 anos internado com insuficiência respiratória aguda. Segundo ela, a equipe médica havia sido negligente durante a última madrugada. Disse que pediram ajuda, mas ninguém apareceu. Que o médico plantonista não atendeu às chamadas da enfermagem. Que seu pai morreu sozinho, sufocado. Enquanto ela falava, lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua voz se mantinha firme. Eu sabia reconhecer quando havia verdade, e naquele relato havia verdade. Mas também havia algo mais. Algo que ainda estava por trás das palavras. "O nome do médico?" perguntei. Ela olhou um papel que tirou da pasta. "Doutor Lucas Andrade." O nome me soou familiar. Doutor Lucas era conhecido por aqui. Um profissional respeitado, veterano da medicina interna, discreto, sempre contido, quase frio. Um daqueles médicos que sabiam muito, mas falavam pouco. Trabalhara anos no hospital. Quase nunca gerava problemas. Mas aquela denúncia era grave demais para ignorar. Anotei tudo. Peguei o número do prontuário. Consultei rapidamente o histórico. Luiz Roberto dera entrada com dispneia severa, saturando a 82% em repouso. Recebeu oxigênio suplementar, exames laboratoriais e havia indicação para UTI, mas não havia vaga naquela noite. Voltei a olhar Amanda. "Eu preciso investigar antes de qualquer conclusão, mas você tem minha palavra de que vamos apurar tudo." Ela assentiu. Antes de sair, olhou para mim com olhos marejados. "Se fosse seu pai, o que você faria?" Essa pergunta ficou comigo por muito tempo. Naquela tarde, caminhei até a coordenação médica. Pedi os registros de plantão. Era o último plantão do Dr. Lucas Andrade. Último mesmo. Ele pedira demissão. Depois de quase 20 anos no hospital, decidiu sair. Ninguém sabia ao certo o porquê. Quando bati à porta da sala dos médicos, ele estava lá, sentado sozinho, lendo um prontuário. Seu rosto estava mais cansado do que o habitual. As olheiras pareciam pesar mais que o jaleco. "Dr. Lucas, posso falar com o senhor?" Ele ergueu os olhos lentamente e assentiu. Entrei, fechei a porta e iniciei o protocolo que já conhecia de cor, mas nunca sabia onde ele iria terminar. Ele me ouviu com calma. Não tentou interromper. Não levantou a voz. Apenas ouviu. Expliquei a denúncia, os detalhes, as alegações da filha. Falei do chamado não atendido, do falecimento às 4h17 da manhã. Mostrei os registros da enfermagem, que indicavam 3 tentativas de contato entre 3h40 e 4h10. Lucas manteve o olhar firme, mas havia um cansaço nos olhos que gritava mais do que qualquer palavra poderia expressar. "O senhor tem algo a dizer sobre isso?" Perguntei direto. Ele respirou fundo. Depois cruzou as mãos sobre o colo, como quem tenta organizar um quebra-cabeça interno. "Eu lembro do caso. Luiz Roberto. Ele já estava em estado grave desde o início do plantão. Sem vaga na UTI, foi mantido na enfermaria, com oxigênio em alto fluxo. A saturação oscilava. A equipe de enfermagem estava sobrecarregada. Só naquela noite, tivemos 4 intercorrências graves, uma parada cardíaca, um edema agudo de pulmão, um sangramento pós-operatório. Fiz o que pude, mas não dei conta de tudo. Seu tom era seco, objetivo. Mas havia algo mais. Como se estivesse escondendo não uma culpa, mas uma ferida. Sobre os chamados da enfermagem, insisti. Ele olhou para o chão por alguns segundos e só depois respondeu.
Eu estava na sala de repouso. Deitei por 30 minutos. Não ouvi o pager. Quando acordei, era tarde demais. A frase caiu como chumbo no silêncio da sala. Não era exatamente negligência, mas também não era desculpa. Em um hospital, minutos definem vidas. Foi o último plantão, não foi? Ele assentiu com um gesto contido. O senhor pediu demissão. Por quê? O olhar dele se perdeu em um ponto qualquer da parede. E então, algo mudou. A voz, antes firme, vacilou, baixou o tom. E pela primeira vez, vi Lucas Andrade como algo além do médico. Vi o homem. Porque eu não sinto mais nada. Nem alegria, nem tristeza. Só peso. E quando o peso se torna o único companheiro, é hora de parar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio que falava mais do que qualquer relatório. Eu saí da sala com mais perguntas do que respostas. Mas havia algo me incomodando profundamente. O motivo daquele esgotamento. Aquilo não era só cansaço físico. Era emocional, espiritual. Um homem não pede demissão do nada depois de 20 anos. Algo havia quebrado por dentro. Na manhã seguinte, entrei em contato com a psicóloga do hospital. Ela, com a voz entrecortada, hesitou antes de contar, mas confiou em mim. O Dr. Lucas perdeu o filho há 3 meses. Câncer. Um menino de 8 anos. Desde então, ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas, você sabe, essas dores não ficam em silêncio por muito tempo. Minha garganta travou. Não havia ficha que trouxesse essa informação. Não havia prontuário para catalogar essa perda. De repente, tudo começou a fazer sentido. Ele não estava apenas cansado. Ele estava ferido. E naquele último plantão, ele não falhou apenas com o paciente. Ele estava tentando sobreviver a si mesmo. Na ouvidoria, aprendemos a ouvir. Mas há casos em que não basta escutar os fatos. É preciso escutar as entrelinhas, o que não está dito, o que se esconde por trás das palavras secas de um boletim médico. E naquele caso, tudo gritava por algo maior. Um homem quebrado, uma filha inconsolável e um silêncio sufocante. Com as informações nas mãos, chamei Amanda de volta. Era meu dever ouvir os dois lados antes de qualquer encaminhamento oficial. Ela chegou no fim da tarde, mais serena que antes, mas ainda com o olhar de quem esperava justiça ou vingança. Contei a ela que havia conversado com o médico. Fui honesto. Disse que ele não atendeu ao chamado, que sim, dormia no momento, que perdeu a hora. Mas também contei sobre o histórico da noite, sobre os outros pacientes críticos, sobre a ausência de vagas na UTI, sobre o caos que havia se instalado nas últimas horas de seu pai. Ela permaneceu em silêncio, mas seus olhos tremeram quando falei do filho do médico. Quando disse que havia perdido uma criança há pouco tempo e que talvez estivesse tentando continuar para não afundar por completo, isso não muda o que aconteceu com meu pai, ela disse com firmeza. Mas muda tudo. Amanda ficou em silêncio por um tempo, respirou fundo e então completou. Sabe, meu pai era médico também, pediatra, aposentado, mas ainda apaixonado pelo ofício. Ele costumava dizer que médicos morrem aos poucos, toda vez que perdem um paciente, mas que a gente só desiste de verdade quando para de sentir. Talvez esse doutor esteja nesse ponto. Ela levantou da cadeira. Estava prestes a sair quando se virou para mim e disse: "Quero registrar a denúncia, mas não por vingança. Quero que isso sirva de alerta, para que nenhum médico precise chegar a esse ponto sozinho, e que nenhum paciente precise partir sem o olhar de alguém por perto. Aquela mulher tinha mais humanidade do que muitos que conheci em anos de ouvidoria. Registrei o caso, como manda o protocolo. Encaminhei para a diretoria clínica. O hospital abriria sindicância. Mas no fundo, algo me dizia que o julgamento mais importante já tinha acontecido, dentro de cada um de nós. Na semana seguinte, encontrei Lucas na área externa do hospital, sem jaleco, roupas simples. Carregava uma sacola com alguns pertences. Me viu de longe e acenou discretamente. "Ainda não entendi por que você ficou até o fim", falei. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro.
porque eu precisava tentar me reconectar com o que eu era. Achei que, talvez, ajudando alguém, eu pudesse me salvar também. E conseguiu. Ele olhou para cima, para o céu, onde as nuvens já anunciavam a chuva. Ainda não, mas pela primeira vez, deixei de fingir que estava tudo bem. E isso, talvez seja o começo. Nos despedimos ali, sem grandes palavras, sem promessas. Mas eu sabia que aquele homem não era mais o mesmo que entrou naquele plantão. Algumas semanas se passaram. A sindicância foi concluída. O relatório apontou falha no protocolo, sim, mas também apontou fatores atenuantes: exaustão extrema, sobrecarga estrutural, ausência de UTI e um histórico profissional sem nenhuma outra ocorrência em mais de 20 anos de serviço. O veredito foi claro: advertência ética, recomendação de afastamento e suporte psicológico. O hospital entendeu que por trás de um erro havia uma tragédia humana silenciosa. A filha do paciente, Amanda, aceitou o desfecho. A dor dela continuava presente, mas havia se transformado. Não em perdão completo, isso leva tempo, mas em uma espécie de compreensão madura. O tipo de entendimento que só nasce em quem sabe que o mundo real é feito de cinzas e não de branco ou preto. Quanto a Lucas, não voltou mais para o hospital, mas também não desapareceu. Uma manhã, recebi uma carta, escrita à mão. Reconheci a caligrafia forte e bem desenhada. Era dele. Prezado ouvidor, demorei para escrever, porque precisei reaprender a me escutar. Pela primeira vez em muito tempo, estou em silêncio. E não é um silêncio que dói, mas um silêncio que cura. Fui visitar a escola onde meu filho estudava. Conversei com os colegas dele, falei com os professores, levei alguns livros que ele adorava. Descobri que ali havia algo que eu ainda podia oferecer: presença. Hoje, estou colaborando com um projeto voluntário. Dou aulas de primeiros socorros em comunidades carentes. Não salva vidas como antes, mas talvez evite algumas mortes. É o que posso dar por enquanto. Sobre aquela noite, eu a revivo todos os dias. Mas agora, não como punição. Revivo como lembrança de que somos falíveis. E mesmo assim, seguimos. Obrigado por ouvir mais do que os relatos. Por ver mais do que o que estava no papel. Com respeito, Lucas Andrade. Dobrei a carta com cuidado, como se fosse um documento precioso. Na ouvidoria, estamos acostumados com gritos, reclamações, acusações. Mas, de tempos em tempos, surgem histórias como essa. Histórias que nos lembram por que escolhemos esse ofício. Porque, no fim, mais do que resolver problemas, estamos aqui para restaurar pontes. E, às vezes, essas pontes levam as pessoas de volta para si mesmas. Na porta da ouvidoria, pendurei um pequeno quadro com uma frase que ele mesmo disse naquele último encontro: ainda não estou curado, mas parei de fingir. E isso talvez seja o começo. E é, porque sempre que alguém escolhe sentir de novo, por mais doloroso que seja, a vida recomeça em algum lugar. E isso é tudo o que podemos desejar. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Toda semana, histórias novas.